Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre inequações do primeiro e segundo grau, beleza? Bom, vamos lá. Para começar, vamos primeiro diferenciar a ideia de equação para inequação e ver o que há de comum e o que há de diferente, tá bom? Então aqui nesse primeiro slide eu botei dois exemplos. Esse primeiro exemplo aborda uma equação e a segunda é a inequação. Bom, só de olhar, qual é a primeira grande diferença? Na equação, a gente trabalha com o símbolo de igualdade, beleza? Já na inequação, a gente trabalha com os símbolos de desigualdade. Esses símbolos de desigualdade são os mesmos que vocês viram em intervalos numéricos, mais ou menos umas 2 semanas. Então, e quais são os principais símbolos de inequação? Maior que, menor que, maior ou igual, ou menor ou igual, tá bom? Ok, então já entendemos qual é a grande diferença. A diferença é o emprego do sinal. Mas como é que fica a resolução de uma inequação? Bom, a ideia que eu tive aqui foi o seguinte: eu botei um problema parecido e a gente vai resolver os dois problemas e vamos comparar os resultados, tá bom? Vou começar a resolver a equação. Aqui nós temos que fazer a distributiva. Então nós vamos ter o quê? 5x menos 2x menos 2 igual a 7, certo? Juntando os termos semelhantes, nós vamos ter o quê? 3x igual a 7 mais 2, que dá para melhorar essa cara fazendo 3x igual a 9, portanto, x igual a 3. Tudo bem? Então, x igual a 3 é um valor que, se eu substituir nessa expressão original, eu vou obter uma igualdade. Ou seja, eu vou chegar aqui, esse lado aqui vai dar 7, ou seja, nós vamos ter 7 igual a 7, tudo bem? Como atividade, vocês podem até verificar isso, substituir o x por 3 e obter essa igualdade. Já na inequação, bom, vamos ver como é que vai ficar antes de a gente falar qualquer coisa. Mesma coisa, fazer a distributiva, então vai ficar o quê? 5x menos 2x menos 2 maior que 7. E juntando os termos semelhantes aqui, vai ficar o quê? 3x maior que 2 mais 7, 3x é maior que 9. Vou passar esse 3 para o outro lado dividindo, obtendo x maior que 3. Então, o que isso significa? Para que essa desigualdade exista, ou seja, para que 5x menos 2 que multiplica x mais 1 seja maior que 7, ou seja, para esse bloco todo aqui ser maior que 7, tem que ter obrigatoriamente que x seja um valor maior do que 3. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Se eu tomar x igual a 4, o que eu vou ter? Vou ficar o quê? 5 vezes 4 menos 2 vezes 4 mais 1. Isso está dizendo que é maior que 7. Eu não sei ainda. Quero verificar. Então, nós temos aqui 20 menos 8, certo? Aqui dentro vai dar... Não, perdão, errei. Aqui dentro vai ficar 5, né? Então, 2 vezes 5, 10. Então, 20 menos 10 está dizendo que é maior que 7. Bom, vou resolver esse lado esquerdo aqui. 10 maior que 7. Olha, obtemos uma desigualdade. E essa desigualdade é verdadeira. Portanto, a gente tem que, para qualquer valor maior que x, essa desigualdade é válida. Então, a gente representa mais ou menos como? X pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Ou lembre, pessoal, que a gente pode anotar também como um intervalo na forma de colchete. Tudo bem? Então, basicamente, uma inequação é como se fosse uma equação, só que com um sinal apropriado. Esses daqui que a gente viu. E a forma de resolver é a mesma, tá bom? A gente faz as contas, letra para um lado, número para o outro, e tenta representar, só que no final a gente vai representar como um intervalo, tá bom? Então, o que a gente vai precisar muito nessa matéria específica? A gente vai precisar recordar toda essa parte aqui de intervalos numéricos. Então lembrem, quando a gente bota colchete virado para dentro, significa que a gente está tomando um intervalo fechado. Portanto, a gente inclui o extremo, tá bom? E quando a gente bota
um intervalo aberto, ou seja, um colchete voltado para fora, a gente está dizendo que a gente está tomando um intervalo aberto e, portanto, a gente não considera um número, tudo bem? Então é importante vocês relembrarem que utilizar o colchete voltado para dentro, significa que a gente está incluindo o número, portanto, o símbolo tem que ser menor ou igual ou maior ou igual, tudo bem? Se o colchete fosse virado para fora, nós não estamos considerando o número, por isso uma bolinha aberta, e a gente usa o símbolo de maior que ou menor que, tudo bem? E sempre infinito, intervalo aberto. Beleza, pessoal? Então, isso aí fica como atividade para vocês recordarem, porque a gente vai precisar muito nos próximos exercícios e nas próximas aulas, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Aqui nós temos uma inequação no primeiro grau. Nós temos 6x menos 2 que multiplica x menos 4 maior ou igual que x mais 10. Gente, vamos resolver da forma que a gente resolve a equação normal. Vamos lá. Então, fazendo a distributiva, vamos ter o quê? 6x menos 2x mais 4 maior ou igual que x mais 10. Beleza? Gente, vamos arrumar a casa. Letra para um lado, número para o outro. Então, vamos ter o quê? 6x menos 2x menos x maior ou igual que 10 menos 4. Certo? Bom, juntando esses termos semelhantes, nós vamos ter o quê? 6x menos 2x dá 4x, 4x menos x dá 3x e 10 menos 4 dá 6. Então, passando 3 para o outro lado dividindo, nós vamos ter x maior ou igual que 2. Portanto, para qualquer valor de x, desde que seja 2 ou maior que 2, se a gente substituir, a gente vai ter que esse lado aqui vai ser com certeza maior que esse lado aqui, tudo bem? Então, é muito importante a gente expressar o conjunto de solução, ainda mais que a questão pediu. Então, a gente tem que saber escrever essa resposta na forma de um conjunto. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2, ou, como eu estou tomando um valor de 2 para cima, eu estou tomando um conjunto fechado no 2 e aberto no mais infinito. Tudo bem, pessoal? Então, agora, vamos ver um exemplo de inequação de segundo grau. Aqui nós queremos determinar o conjunto de solução dessa expressão de segundo grau seja maior que zero. Então, olha só, é muito mais fácil a gente fazer o quê? Quando a gente quer comparar uma expressão, determinar o intervalo que ela é positivo ou negativo, isso pode ser muito difícil, porque existem infinitos valores que vão tornar essa expressão positiva e infinitos valores que vão tornar essa expressão também negativa. Mas existem poucos valores que vão torná-la nula. Então é fácil a gente determinar onde ela vai ser zero, e a partir de um esboço gráfico, a gente vai conseguir determinar onde ela vai ser positiva e negativa, tá bom? Então, como a gente quer determinar as raízes, então eu vou botar aqui, primeiro passo, raízes. Como é uma expressão segundo grau, vamos aplicar básica. Então, vamos ter o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo, vamos ter o quê? 36 mais 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160. Então, se eu resolver isso aqui, vou achar o quê? 196. Achado o delta, vamos para as raízes. Então, vai ficar o quê? X igual a menos b, cuidado com menos, mais ou menos a raiz de 196, dividido por 2 vezes a, certo? Então, melhorando a cara disso aqui, vai ficar o quê? 6 mais ou menos 14, dividido por 10. Como a gente tem que determinar o mais e menos, vou fazer primeiro com mais, obtendo o quê? x1 vai ficar 6 mais 14, dividido por 10, portanto, uma raiz vale 2, certo? Agora, fazendo para a diferença, vai ficar o quê? x2 é igual a 6 menos 14 dividido por 10, que isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 8 sobre 10, que eu posso simplificar, obtendo menos 4/5. Tudo bem? Então, nossa primeira raiz, nossa segunda raiz. Bom, o que a gente pode fazer agora? O que a gente deve fazer agora? A gente tem aqui, inicialmente, uma expressão de segundo grau,
com A positivo, certo? Lembrem, se a gente tem uma expressão estrutural com A positivo, significa que a gente tem uma parábola voltada para cima, certo? Então, eu vou fazer um esboço aqui dessa situação. Nós temos aqui uma parábola, nós temos aqui o eixo, e vou desenhar a parábola, só o esboço dela. Aqui a nossa raiz 1, que é menos 4/5, que é esse cara aqui, e a outra raiz, que é a positiva, vai ser a 2. Por que eu sei que a positiva vai ser aqui e a negativa aqui? Imagina que isso aqui é o eixo x. Bom, a parte negativa está à esquerda do positivo, certo? Agora, essa parte aqui é muito importante, olha só. Aqui entre as raízes, percebam que o nosso gráfico está abaixo do eixo x. Imagine o eixo x como se fosse o nível do mar. Aqui embaixo, nosso gráfico está abaixo do nível do mar, portanto, possui valor negativo. E já nessas partes aqui, fora, são positivos, certo? Só que olha só, então a gente já conseguiu determinar os intervalos, que vai ser positivo, negativo e positivo. E a gente quer que essa expressão seja positiva, maior que zero, ou seja, eu quero esses pedaços aqui. Esses pedaços do eixo x me garantem que a nossa expressão vai ser positiva. Tudo bem? Agora, nós temos que expressar isso na forma de solução. Então, vai ficar o quê? X pertence aos reais, tal que... Aqui, a gente pode pegar qualquer valor negativo, inclusive o menos infinito. Então, a gente pode pegar aqui qualquer valor menor que menos 4/5 ou qualquer valor maior que 2. Tudo bem? E uma outra forma de a gente representar isso é como? Bom, a gente pode pegar qualquer valor menor que 4/5, ou seja, inclusive pode pegar qualquer número muito pequeno, então menos infinito, até menos 4/5, com intervalo aberto, porque intervalo aberto a gente não pode considerar a raiz, que é a raiz zeraria, e a gente não quer maior ou igual. União, mesma situação no 2, aberto no 2, até mais infinito, aberto. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Ver a raiz, montar o esboço e ver qual parte que a gente quer. Tudo bem? Vamos ver agora, então, Bom, vamos ver agora, então, o seguinte. Vamos supor que nós temos três expressões, A, B e C, tudo bem? E que a gente saiba inicialmente o seguinte. Se o produto de A por B é positiva, então a gente pode ter duas situações seguintes. Ou a expressão A é negativa e B é negativa, ou a expressão A é positiva e a B é positiva. Lembrem, sinais iguais, o produto dá positivo. Então, vocês vejam que uma situação a gente obteve duas. Então, nós temos duas situações. Agora, imagine o seguinte, que nós temos o produto de três expressões e que esse produto seja positivo. Então, com isso, o que a gente pode ter? Ou A é positivo, B é negativo e C é negativo, ou A é negativo, B é positivo e C é negativo, ou A é negativo, B é negativo e C é positivo. Então, vocês veem que uma expressão também que não é tão complicada, deu três situações distintas. Então, isso significa que a gente for fazer o estudo de sinal de um produto, eu vou ter que abrir nas duas situações? Não. A gente não vai precisar abrir as duas situações. Basta simplesmente a gente fazer a ideia que a gente fez anteriormente para aquela expressão de segundo grau, porque isso já vai dar de forma direta. Tudo bem? E a regra é a mesma para a divisão. Lembre, divisões de dois números ser positivo significa que ou um vai ter que ser positivo e o outro vai ser positivo, ou os dois negativos. Só que da forma que a gente vai fazer, vai fazer muito mais simples de fazer a conta, ao invés de ter que abrir essas situações todas aqui, tudo bem? Vamos lá então. Por exemplo, imagine que nós temos o conjunto de solução, nós queremos determinar o conjunto de solução desse produto aqui. Ou seja, nós temos que o produto de x menos 2 por essa expressão integral seja positivo. Cara, eu não vou abrir mais com mais, depois menos com menos. Eu vou fazer estudo sinal de cada uma. Então, o que eu vou fazer para simplificar nossas contas? Eu vou chamar essa primeira expressão aqui de A e essa segunda expressão aqui de B. Tudo bem? Então, olha só. Para a expressão A, o que tem? O que a gente vai ter que fazer sempre? Gente, determina as raízes. Então, vamos lá.
x menos 2 igual a 0. Isso vai nos gerar o quê? X igual a 2. Certo? Ou seja, 2 é a nossa raiz. Então, com isso, o que nós podemos já colocar nesse nosso esquema que a gente vai ter que fazer sempre a partir de agora? Bom, nós temos o 2, bolinha aberta, porque a gente quer maior que. E vamos colocar aqui a parte que nós queremos. A gente não quer que seja positivo, mas antes da gente ver essa parte do positivo, vamos pensar o seguinte. Para essa expressão inicial aqui, se eu tomar um valor de x maior que 2, pessoal, eu vou ter que tipo de sinal? Por exemplo, imagine que x vale 3. Se eu botar x igual a 3, vai dar o quê? Vamos lá, 3 menos 2, 1. Positivo, certo? E se eu pudesse colocar x igual a 20? Também seria positivo. Então, para qualquer valor de x maior que 2, a gente vai ter sinal positivo, tudo bem? Agora vamos ver para valores menores que 2. Se eu botasse menos 50 no lugar do 2, qual sinal que a gente teria? Bom, a gente teria, não importa o número, nós teríamos um número negativo. Então, para qualquer valor menor que 2, vai ser negativo, tudo bem? Bom, já fizemos para x menos 2, agora vamos fazer para expressão de segundo grau. Pessoal, mesma coisa. Só que nesse caso, para a gente achar as raízes de uma expressão de segundo grau, vamos ter que aplicar Bhaskara. Então vai ficar o quê? 25 menos 24. Já fez meio direto, tá bom? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai dar 1. E achando as raízes vai ficar o quê? Menos B, mais ou menos a raiz de A, que vai dar 1, dividido por 2. Calculando a parte que vai somar, vai ficar o quê? x1 vai ficar menos 5 mais 1 dividido por 2, que vai dar menos 2. E para a diferença vai ficar o quê? Menos 5 menos 1 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, nós temos aqui agora dois números, duas raízes para colocar. Nós temos o menos 2 e o menos 3. Beleza? Coloquei aqui porque está fazendo parte da mesma expressão. Então, agora olha só, vamos fazer o esboço dessa situação aqui. O A é positivo, certo? Então, é uma parábola voltada para cima. Aqui está uma raiz, que é o menos 3, e aqui outra raiz, que é o menos 2. Pessoal, entre essas duas raízes, nós temos sinal negativo, porque o nosso gráfico está abaixo do eixo x. E para valores além de menos 2 e além de menos 3, nós temos o sinal positivo. Então, para qualquer valor maior que menos 2, vamos ter sinal positivo. E para menores que menos 3 também. E entre eles dois, vamos ter sinal negativo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver o produto disso para que seja positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as raízes, menos 3, menos 2 e 2. E eu vou traçar isso aqui só para a gente ter uma referencial. Pessoal, me ajuda o seguinte. Vamos começar por esse lado aqui. Essa parte aqui nós temos sinal positivo e aqui também. Logo, o produto de sinal positivo com positivo vai dar positivo. Ou seja, nessa parte aqui nós vamos ter sinal positivo. Aqui, nessa parte aqui, entre 2 e esse traço aqui, nós temos sinal negativo e aqui positivo. Logo, negativo com positivo dá negativo, tudo bem? Agora, já nessa parte aqui, o que é que nós temos? Negativo com negativo. E o produto dá positivo, certo? Já nessa parte que nós temos negativo com positivo, logo o produto vai ser negativo. Então, os intervalos em que nossa expressão vai ser positiva vai ser o quê? Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Portanto, como é que a gente pode se representar na forma de intervalo? Simples, vamos pegar valores entre menos 3 e menos 2, abertos, unido de 2 a mais infinito. Tudo bem? Ou podemos representar também como x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor que x, que é menor que menos 2,
ou x maior que 2. Tudo bem, pessoal? Parece ser uma questão de difícil, mas a ideia é exatamente essa. Vocês pegarem cada expressão, fazer o estudo de sinal, ver onde ela vai ser positiva e negativa. Depois vocês pegarem cada expressão, multiplicar seus sinais e ver o intervalo que você quer, tá bom? Vamos ver, fazer mais um exemplo. Aqui nós temos também duas expressões. Vou denotar essa aqui por A e essa aqui por B. E eu quero que o produto seja positivo. Então vamos começar para a expressão A. É uma expressão de segundo grau. Então nós temos o quê? X ao quadrado menos 1 igual a 0. Só que aqui eu vou passar 1 para o outro lado com a operação inversa. E vou tirar a raiz de ambos os lados. Pronto, já achei minhas raízes. X é igual a mais ou menos 1. Como é que ficaria nosso esboço? Bom, fazendo o esboço, a gente sabe que o nosso A é positivo, portanto, boca virada para cima, e nós temos duas raízes, menos 1 e 1, certo? Então vamos lá. Entre as raízes, como o nosso gráfico está abaixo do eixo x, ela possui sinal negativo. E para valores além de 1 e menos 1, nós vamos ter sinais positivos, tudo bem? Agora vamos fazer a mesma coisa para outra expressão. Então vamos determinar sua raiz. 2x mais 1 igual a 0. Portanto, vamos passar o 1 para o outro lado subtraindo, obtendo isso aqui. E o 2 para o outro lado dividindo, obtendo menos o meio. Então, o que a gente tem agora? Como é que a gente vai representar isso? De novo, nossa tabelinha. Vou começar pelo de cima. Nós temos aqui o menos 1. Aqui nós temos o 1. E para a segunda expressão, aqui eu vou botar a expressão A, essa aqui é a expressão B. Para a primeira expressão, nós temos que o sinal é negativo entre as raízes, certo? Então, deixa eu botar aqui a caneta vermelha. Então, aqui o sinal é negativo. E, além das raízes, positivo. Certo? Agora para a expressão B, nós achamos a raiz menos meio, que ela está aqui no meio. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Para essa expressão aqui, inicial, se eu pego um valor maior que menos meio, por exemplo, se eu pego um valor igual a 20 e substituo, qual vai ser o sinal dessa expressão? Sei lá, vamos ver. 2 vezes 20, 40. 40 mais 1, 41. 41 positivo, certo? Então, para qualquer valor maior que menos meio, positivo. E se eu pegar qualquer valor menor que menos meio? Por exemplo, menos 1 milhão. 2 vezes menos 1 milhão dá menos 2 milhões. Sei lá, isso aqui vai dar positivo. Perdão, vai dar negativo. Então, valor negativo. Beleza? E agora, o que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular o produto. Então, vou fazer o quê? A gente vai abaixar cada raiz que a gente achou. E vou calcular o estudo sinal de cada parte. Então, vamos lá. Aqui nós temos sinal positivo e aqui nós temos sinal negativo. Logo, o produto aqui vai ser o quê? Negativo. Tudo bem? Que é mais que menos é menos. Nesse intervalo aqui, o sinal é negativo e aqui é negativo também. Logo, o produto vai ser positivo. Nesse intervalo aqui, nosso sinal vai ser negativo e aqui positivo. Portanto, o produto vai ser negativo. E nesse último pedaço aqui, nós vamos ter o quê? Positivo com positivo, positivo. Então, olha só, pessoal. A gente não quer inicialmente que o produto seja maior que zero. Então, a gente está interessado nessa pedaço aqui, ó. Positivo e positivo. Portanto, essa é a nossa resposta. Agora, só tem que escrever na forma de intervalo. Então, o que nós vamos ter? Menos 1, menos meio, aberto em ambos, por causa do sinal. União, 1 até mais infinito. Tudo bem? Ou a gente representa como? X pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que meio, ou x maior que 1. Beleza, pessoal?
Pessoal, se vocês tiverem dificuldade, por favor, voltem à parte do vídeo e vejam. É basicamente, isso é bem mecânico. A gente pega cada expressão, faz o estudo sinal de cada expressão, depois multiplica e vê o intervalo que a gente quer. Tá bom? Bom, pessoal, então esse foi a nossa aula de hoje. Então, basicamente a gente viu o que é uma inequação, como é que a gente trabalha com uma inequação e como é que a gente faz estudos sinais de algumas expressões, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos juntos na aula de dúvidas. Valeu, pessoal, abraço.